Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos continuar com o nosso devocional Mulheres da Bíblia, onde exploramos as histórias inspiradoras de mulheres que, apesar das suas adversidades, mostraram a fé, a coragem. E nesse próximo episódio nós vamos falar sobre uma mulher muito especial, Rebeca. Então já se inscreva. Deixa seu comentário, diga seu nome para que eu possa te conhecer. E se você deseja ser acompanhada por esse canal, o canal de oração, mas também estamos trabalhando com esses devocionais e traremos outras maravilhas da Bíblia aqui contida nesse canal, que você vai encontrar recheada de mensagens especiais da paz de Deus. Já peço para você se inscrever, tocar o sininho, né, e receber as notificações desse canal. Todos os dias temos orações, 4 da manhã, meio-dia, às 18 horas. Você será abençoada, abençoada. Quer manter uma rotina de oração? Ter uma vida com Deus? Eu te convido a vir conosco buscar a presença do Pai. Falando de Rebeca, seu relato é encontrado em Gênesis, no capítulo 24, que nos oferece lições valiosas. Então, prepare-se para mais uma história emocionante e cheia de ensinamentos. Rebeca é uma das grandes matriarcas da fé, né, da Bíblia, conhecida por seu papel fundamental na comunidade da linhagem de Abraão, né? A sua história começa em Gênesis, com um capítulo repleto de detalhes que revelam o seu caráter e a mão divina guiando sua vida. E tudo começa com Abraão, o patriarca que Deus colocou, que Deus chamou, né, para ser o pai de uma grande nação. Aí falando um pouquinho sobre o chamado de Abraão, né? Idoso, já estava preocupado com o futuro de seu filho Isaac, e ele sabia que Isaac precisava de uma esposa para continuar a linhagem prometida por Deus. E em sua sabedoria e fé, Abraão envia seu servo de confiança, Eliezer, em uma missão muito importante: encontrar uma esposa para Isaac. Não entre os cananeus, onde agora vivia mais de sua própria parentela na terra de Harã. E esse episódio, que parece simples à primeira vista, está repleto de significados profundos e ensinamentos que acendem o tempo de Abraão, né? O momento em que ele confia, né, a jornada a Eliezer. Deus já sabia que seu servo Eliezer era um homem de fé e obediência, e Eliezer partiu com 10 camelos carregados de presentes. E ao chegar à cidade de Harã, ao chegar à cidade de Harã, né, ele para junto a um poço, um lugar onde as mulheres costumavam ir para buscar água. E ali ele fez uma oração específica. Prestamos atenção nos detalhes da história, porque é entre esses detalhes que nós vamos ver a mão de Deus operando, trabalhando a favor do seu povo, né? E ali ele faz um pedido muito claro àquela mulher que oferece água a ele e aos seus camelos. E essa seria escolhida por Deus para ser a esposa de Isaac. Então, antes mesmo de Eliezer terminar a sua oração, Rebeca apareceu quando ele lhe, né, pediu um pouco de água, né, e ela prontamente o serviu, e sem que ele pedisse, ofereceu. Então aqui nós começamos um momento muito importante dessa história, que é o encontro com Rebeca, né? E ali também ele pede, né, ali naquele momento, sem que ele pedisse, ela ofereceu também água aos seus camelos. E esse gesto de generosidade e hospitalidade não só respondia à oração de Eliezer, mas também revelava o caráter de Rebeca, né? Curiosamente, ao conversar com ela, Eliezer descobriu que Rebeca era filha de Betuel, da mesma família de Abraão. E este detalhe confirmou ainda mais que ela era escolhida por Deus. Rebeca não sabia que aquele simples ato de bondade mudaria sua vida para sempre. Ela, sem hesitar,
ofereceu hospedagem a Eliezer e seus camelos. Eliezer, reconhecendo a resposta de Deus, revelou sua missão e ofereceu presentes a Rebeca na casa de Betuel. O servo explicou sua missão e relatou como a oração respondida de maneira tão específica à família de Rebeca, e ao ouvir tudo, compreendeu que a mão de Deus estava sobre ela e esta situação, no entanto, Rebeca passa a enfrentar uma decisão muito difícil. Deixar sua terra, sua família e seguir para um lugar desconhecido para se casar com um homem que nunca conheceu. E quando perguntaram se ela estaria disposta a partir com Eliezer, a resposta de Rebeca foi direta: sim. Quero. Sua determinação, e confiança na providência divina são impressionantes. Essa decisão revelou não apenas sua coragem, mas também a sua fé, inabalável nos planos de Deus, e ela estava prontamente a assumir um novo papel, viver de acordo com o propósito divino, porque andar com Deus, irmão, requer muita coragem, e coragem ela demonstra a fé que nós estamos colocando no Senhor, mesmo sem conhecer todos os detalhes do que estava por vir. Rebeca partiu com Eliezer. Ao chegar, ela encontrou ali Isaac, e é nesse momento que passa a ter o momento do encontro, o momento, da noiva para com o noivo, que antes estavam meditando no campo. A Bíblia descreve um encontro cheio de significado, aonde Isaac toma a Rebeca como esposa e a ama profundamente, e este momento marca o início de uma nova fase na vida de ambos. E a história de Rebeca nos inspira a refletir sobre nossas próprias vidas, uma reflexão para o nosso coração, com toda essa história cheia de beleza, romantismo, coisa linda de se viver, decisões. Quantas vezes somos chamados a confiar nos planos de Deus, mesmo quando o caminho à frente é desconhecido? Rebeca nos mostra que a verdadeira fé envolve ação e obediência. Mesmo diante da incerteza, sua prontidão em seguir o chamado de Deus é um exemplo de determinação e confiança. Ao aplicarmos essa história em nossas vidas, nós somos desafiadas a ser mais como Rebeca, a ser mais como Rebeca, Será que estamos dispostos a dizer sim aos planos de Deus, mesmo quando não conhecemos todos os detalhes? Estamos prontos para deixar nossa zona de conforto? Isso me faz lembrar de um episódio na minha vida que eu tive que tomar uma decisão: morrer ou lutar. E foi nesse momento que eu disse, com toda a minha fé e coragem no Senhor: Senhor, eu não sei por tudo que eu irei passar, Senhor, nesse processo, mas uma coisa eu tenho certeza, que a tua mão será comigo, e o Senhor me guiará, o Senhor me conduzirá, e o Senhor vai me dar força para eu resistir, para eu vencer, Pai, toda a provação. Eu olho para a história de Rebeca, em que nos ensina que ao confiarmos em Deus, seguirmos sua orientação, podemos encontrar um propósito maior e viver de acordo com a sua vontade. Que possamos, assim como Rebeca, ser pessoas inabaláveis, prontas para o chamado de Deus, com coragem e determinação. A história de Rebeca é um lembrete poderoso de que, ao colocarmos nossa confiança no Senhor, Ele guiará nossos passos e nos levará a viver um propósito que Ele tem para nós. E você estaria disposta a viver o mesmo que Rebeca? Que essa reflexão nos encoraje a viver de acordo com a vontade de Deus, sempre confiando que seus planos são perfeitos e justos, Que nesse devocional Deus possa muito te abençoar, derramar sobre a tua vida ricas bênçãos. Ora comigo, receba dessa oração. Senhor, Tu és perfeito. Teus planos, Senhor, eles não falham. Quero poder viver de acordo com a Tua vontade, sempre confiando em Seus planos. Pai, espero, Senhor, poder, Senhor, olhar diante de um espelho e ver, Senhor, uma mulher cheia de coragem, um homem cheio de coragem e fé,
e determinação. Que o Senhor possa, Pai, me conduzir aos teus caminhos retos de vitória, assim como o Senhor guiou Rebeca em tomar suas decisões, em fazer escolhas que ela precisaria fazer. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para sermos mulheres, homens de Deus, vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Jesus abençoe o teu coração, a tua vida. Senhor, venha encher, te renovar. Já não esquecendo, deixa o like, comente. Vamos deixar comentários, vamos ajudar aí para que o próprio YouTube entenda tudo que está acontecendo, tudo que nós estamos vivendo, né, nesses devocionais. Para a glória de Deus, que Jesus abençoe.